Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje, mais uma vez, um case especial, uma situação muito diferente. Nós que vamos dando uma girada aí pelas profissões, você vai se surpreender, né? Claro que você já está vendo aí na nossa timeline, já está vendo aí exatamente quem está conosco, mas daqui a pouquinho a gente já faz toda a apresentação com a maestria que merece e dando os detalhes que são imprescindíveis aí para você. Olá, Edinho. Olá, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. 67º episódio do No Topo e mais um convidado de um tema diferente, né? E a surpresa desse episódio vai ser que ele é de Blumenau. Você conhece a marca, você conhece o negócio, mas talvez você não saiba que ele é daqui. Então, fique ligadinho no episódio de hoje que ele está sensacional. Agradecer ao nosso patrocinador, né? Nosso patrocinador Master. Sem ele a gente não estaria aqui, a Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Fala com o Diego, fala com o Jason. Eles vão atrás do imóvel que você sonha, você passa as características e eles encontram para você na melhor oferta. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbno. Olá, Sheila! E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E a gente pede também que você nos siga nas redes sociais, no Topo Podcast, no Instagram e no Facebook. E você que já está aqui conosco no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Toda quarta-feira tem conteúdo novo saindo por aqui e também lá no Spotify. Inclusive, no Spotify a gente também pede que você siga lá o canal, que você vote na nossa enquete para a gente saber se estamos no caminho certo, agradando o gosto de todo o nosso público. Mais uma vez, muito obrigado. E, Mazinho, quem é que está aqui conosco? Olha, com muita satisfação, eu quero assim agradecer a presença e, além de tudo, né, a gentileza de estar, de fato, aí se propondo a conversar conosco sobre um assunto tão especial para nós, que é exatamente sobre a Belli Studios. Nós vamos falar muito sobre isso. Está aqui conosco a Aline Belli, que evidentemente só pelo sobrenome já identifica a raiz junto à empresa, né, Aline? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje, vamos costurar um pouquinho sobre desenho animado, sobre ilustração, enfim, esses talentos todos que a gente tem aqui na nossa cidade também. E esse é o nosso orgulho, Aline. A gente falava nos bastidores, mas não tenha dúvida que é fantástico a tua presença aqui por tudo isso, traz uma magia, traz um encanto, da qual só você falar sobre desenhos animados é uma coisa tão diferente. A gente está acostumado, de fato, com as questões aí que vão muito longe da nossa cidade geograficamente, as produções que são feitas fora daqui. Agora, Blumenau, com tantas características que são elencadas positivas, mas de desenhos animados, é Belli Studio, uma coisa que nos orgulha demais saber que isso existe. Conta um pouquinho, vamos iniciar um pouquinho sobre essa criação inicialmente da própria agência em si, como é que nasce isso, quem está à frente. Explica um pouquinho aí para os nossos internautas como é que se embuta esse pacote aí por completo? Então, a gente nasceu lá em 99, né? Começamos ilustrando livros infantis, devagarinho fomos treinando uma equipe para a gente fazer desenho animado. Primeiro, atendendo agências de publicidade, fazendo um pouquinho de publicidade, mas o nosso coração, o nosso foco foi produção de conteúdo. No início mesmo, a gente estava num momento do Brasil em que ou você trabalhava com publicidade e propaganda ou ia embora do Brasil para fazer conteúdo, né? Porque não tinha espaço na TV, não tinha como. Ou você entrava num canal para estar trabalhando especificamente para eles, fazendo vinheta, fazendo algumas coisas, né, que eles tivessem necessidade de animação, ou você saía do Brasil mesmo, porque não tinha nada que protegesse o nosso mercado, que fizesse as coisas acontecerem aqui. Então, lá por 2011, olha, gente, a gente nasceu em 99, em 2011 tem aí uma diferença, mas aconteceu uma lei, que é a lei, a gente chama de Lei da TV a Cabo, que é a 12.485, que é uma lei que nasceu para que a telefonia pudesse também levar os canais a cabo, né, para a casa das pessoas. Então, Oi, Vivo, claro, puderam transmitir canal a cabo. E, junto com isso, nasceu a questão de um pedacinho de cotas para a produção brasileira independente. Então, os canais a cabo começaram a ouvir os produtores brasileiros, escutarem pitchings e fazerem os primeiros contratos para que as produções pudessem chegar na casa das pessoas. E antes disso, isso, assim, ou você conseguia fazer uma volta, né, fazendo fora do Brasil alguma conexão, ou trabalhando para algum outro lugar mesmo, senão não tinha esse processo.
como é que foi criada a televisão no Brasil e como é que isso funcionava em outros lugares, né? Quando a TV aberta, é importante todo mundo entender que a TV aberta, ela é um espaço, é uma concessão, né, do governo, pública. Isso, né, para um empresário, para alguém explorar essa concessão pública, né? E isso em outros países, como é que isso nascia? Isso era passado para um empresário, para um grupo e era solicitado a esse grupo que, em contrapartida dessa concessão pública, esse grupo explorasse. Ele pode passar jogos, explorar a parte de publicidade e tudo mais, mas, em contrapartida, ele deveria comprar produção independente daquele país, para fomentar que esse país pudesse florescer, produtoras pudessem crescer, os conteúdos nascerem e tudo mais. Mas, no Brasil, isso não aconteceu. Então, as empresas elas cresceram verticalmente. Né? Então, a Globo, por exemplo, o SBT e tudo mais, elas se bastavam, porque elas eram produtores, distribuidores, elas fechavam o tripé todo. Né? Então, eles produziam, eles distribuíam, eles vendiam, eles exibiam e acabou. Ninguém conseguia furar aquela questão ali, sendo produtor de conteúdo e vendendo para eles, porque eles chegavam para produtores como a gente e diziam assim: nós somos vitrine, você quer passar alguma coisa aqui, você tem que pagar para botar aqui, porque fica até sabe, era uma coisa, né, muito como se complicada. você tivesse que comprar o espaço. Isso, né? Você imagina assim, você vai criar roupas, você, né, vende camisetas, você tem que pagar para todas as pessoas usarem as suas camisetas. Sim. Oi? Como é que se sustenta um negócio desse, né? Então, no Brasil, isso nasceu torto, não funcionou, né? Quando houve essa movimentação, lá em 2011, a coisa começou a mudar. Muito pequenininho. Teve uma campanha muito forte na época que dizia assim: você é brasileiro, vão tirar de você a opção de você escolher o que você quer ver na TV. Uma falácia, né? Porque desde quando que a gente optava... Desde quando a gente votava o que a gente queria ver na TV? Nunca, né? Sim. Então, mas isso foi tão forte que, assim... Mas lembro disso, você está com toda a razão, verdade. Uma vez, eu até estava apresentando no interior do Rio Grande do Sul. Eu fui apresentar um projeto para um empresário, para trazer ele junto para um projeto que a gente estava trabalhando, né? E disse para ele: olha, a gente consegue botar esse projeto na mão da Cartoon Network, isso vai para o mercado internacional, tudo. Ele olhou para mim e disse assim... como assim você garante que isso vai para o mercado internacional? Eu digo: não, a gente tem... Eles precisam cumprir programação, né? Uma cota de programação independente, porque isso é lei no Brasil. Aí ele disse para mim assim: por isso que eu estou vendo essas porcarias brasileiras. Eu quase morri, né? Porque aquele negócio assim foi com os dois pés, porque eu estava lá como produtora, apresentando um material, e aí eu passei o slide para frente, porque eu estava... né, tinha preparado uma apresentação para mostrar para ele, e quando no slide seguinte tinha uma tela sobre a Discovery Kids. Então, eu estava lá, Peixonauta, meu amigãozão. Aí ele disse para mim assim: eu assino TV a cabo para que a minha filha veja conteúdos de qualidade. E ela assiste isso aí, ó, Peixonauta, meu amigãozão. E aí eu disse: meu Deus, obrigada que eu botei esses slides na minha apresentação, né? Porque ele olhou e aí eu disse: então, essas propriedades estão aqui porque elas são brasileiras. E ele olhou para mim e disse assim: não, está no canal a cabo, isso aqui é internacional, vem de fora. Eu digo: não, tanto são brasileiras e estão na minha apresentação que a gente fez em Blumenau. A gente fez na Bela Studio 17 episódios de uma, 12 episódios da outra. A gente animou em Blumenau. Uma é uma propriedade desenvolvida pela TV Pinguim em São Paulo, outra é da 2D Lab no Rio de Janeiro, uma coprodução com o Canadá, outra é 100% brasileira, e é isso, a gente está ok, a gente tem muita coisa que aprender ainda, né? Estados Unidos, Canadá estão nadando de braçada porque eles aprenderam a fazer, porque já tem 100 anos na nossa frente, né? A gente está agora movimentando isso, mas não quer dizer que a gente não tem talento aqui. A gente pode fazer e a gente tem como construir.
Então, isso é importante, né? Porque esses caras tiveram oportunidades que a gente, como brasileiro, não teve. Exato. Eles têm uma proteção de mercado, né? Então, eu estou muito acostumada a ouvir as pessoas dizendo para mim: não, mas espera aí, mercado lá nos Estados Unidos não tem dinheiro público para produção de filmes. Imagina, o Avengers, esses filmes todos aí não tem. E eu pergunto: escuta, você assiste os créditos? Você assiste o filme, vê os créditos? Então, me diz, o que tem lá nos créditos desses filmes? Aí você vai entender que tem dinheiro público, sim. Tem dinheiro público de estados que, inclusive, disputam para que essas produções sejam feitas lá, porque eles sabem o quanto isso gera de turismo para esses lugares, que existem regras, como o tax rebate, que eles são obrigados a contratar mão de obra local para que esses filmes sejam produzidos nesses lugares, sabe? Não é assim, tipo, eu vou do meu estado aqui ou do meu país aqui produzir lá e eu levo toda a minha equipe. Não, tem um percentual que precisa ser deixado lá, né? É muito interessante o jeito como isso é construído, né? E por que a gente precisa inventar a roda? Vamos aprender, vamos ler, vamos estudar e vamos entender um pouco mais, né? E tem muita gente que critica sem nem mesmo saber, né? Entra nessa onda de... E um país com potencial como o nosso, né? Olha, somos o quinto país mais populoso do mundo, inclusive. Então, não nos falta aqui, inclusive, geograficamente falando, nós somos basicamente quase que um continente. Então, se houver um pouquinho de atenção... É um mercado consumidor incrível. Esse povo quer vir para cá, assim, por quê, né? Exato. Eles super têm atenção para o mercado brasileiro. Nós somos basicamente metade da América do Sul, sozinhos. Então, isso só por si só já mostra o potencial que possui. Se olhar um pouquinho com mais carinho para si próprio, quer dizer, olha o que pode despontar em relação ao mundo, inclusive. Que talento não tem dúvida que nós temos. É isso. E olha só, a gente fez um estudo, quando a gente estava trabalhando Boris e Rufus, por exemplo, a gente fez uma palestra para ir para as escolas, né, que chama Desta Escola para o Mundo. Nós mapeamos nossos animadores, as pessoas, ilustradores que estavam trabalhando com a gente, que estudaram nas escolas da região, de 8 a 12 anos, onde eles estudaram, né? Estudaram na Licitire, na Lúcia Esteves, enfim, a gente voltou para essas escolas e fez uma palestra lá, levou esses profissionais e a gente conversou mostrou como era feita a produção, contou então para essas crianças e depois no final da palestra perguntava assim: então vocês imaginam que a gente encontra onde essas pessoas para trabalharem com animação, né? Aí é muito gostoso porque criança não tem, eles falam o que vem na cabeça, né? Então um dizia: nos Estados Unidos, na África. Né? E aí a gente dizia assim, com o maior carinho, né? Não, na sua escola. Tem gente aqui da sua escola. Esta pessoa que está aqui, fez storyboard. Caraca, que legal. Essa pessoa que está aqui fez, né? É um talento que fez animação, ou fez ilustração de cenários, ou construiu personagens. E às vezes a gente encontrava algum professor ainda daquela época. Que legal isso aí. Puxa, né? E isso era tão gostoso porque a pessoa podia ver assim, poxa, eu posso estar em Blumenau com um nome em créditos de produções que estão indo para Disney XD, para Disney Channel, para Netflix, para Amazon Prime, para onde no mundo todo, né? Boris e Rufus está em 7 línguas diferentes, está em 100 países, é uma coisa muito gostosa da gente poder contar. Ali, né? Olha só olha que ali. legal, né? Quem é que está aí, né? Olha ali, pacote prêmio. E são mais de 25 profissões diferentes para uma produção só. Né? A gente estava falando antes de começar aqui, né? Ressaltar. Então, assim, as pessoas logo pensam em quem? Pensam lá em quem faz roteiro, quem gosta de escrever, vamos lá, quem escreve as histórias, quem faz a voz, quem faz a trilha sonora, quem ilustra. Quem ilustra pode ser ilustrador de cenários, ilustrador de personagem, são, né, talentos direcionados aí. Tem o colorista, que é um outro estudo, uma outra técnica também, né? E quem é o animador? Mas quem é que lembra que tem o jurídico, que tem que ser específico, né? Um bibliotecário. Eu amo contar, né, que bibliotecário, gente, vai ser um talento que daqui a pouco vai ser muito, porque
Imagina que a gente... Olha os Simpsons. Quantas temporadas, quantos episódios tem os Simpsons? E aí você precisa achar o cenário que foi feito no episódio número 182, que caiu um meteoro na casa do Bart, na luz do meio-dia. Onde que está guardado isso? Como que está catalogado? Né? Então, um bibliotecário vai ajudar a produtora a organizar esses arquivos eletrônicos, não só de imagens, de movimentos, de áudio, porque a gente tem que guardar os barulhinhos também, Sem né? dúvida. Todo o Foley, né? As assinaturas de barulhinho de cada um dos personagens. Então, são muitos, muitos talentos para a gente conseguir fazer uma obra só. Sem dúvida, nós vamos destrinchar isso aí bastante. Edinho, antes de passar para ti, só queria mandar um abraço muito especial, querido amigo, esposo da Aline, o Rubens Belli. É o nosso mago, acima de tudo, né? Ele literalmente é o percussor aí, é o talento puro, técnica. Rubens deve lembrar, alguns anos atrás, nós estivemos juntos na TV Galega, ainda no programa Arte e Cultura, e foi um prazer lá recebê-lo, na ocasião ainda na companhia do seu irmão Roberto, que hoje segue outros caminhos aí por São Paulo, também demonstrando seu talento. Um abraço ao Roberto também. Mas o Rubens que está aqui ainda na nossa cidade, um orgulho muito grande, levando a Bela Estúdio aí para todo mundo. Então, um abraço muito especial, viu, Rubens? Carinho muito grande, as lembranças fortes aí. Com certeza, desde aquela época, nós já pensávamos, vai longe. E não é à toa, o teu talento é imensurável. Então, um orgulho muito grande estar entrevistando aqui a tua esposa. Fica o meu abraço especial. Edinho. Ô, Aline, na verdade, o prato principal é o Boris e Rufus, né? Porque é o grande trabalho aí histórico. Mas, dando um passinho atrás, você comentou que 2011 que mudou a lei que aí incentivou para esse lado. Mas a empresa nasceu em 99. De 99 até 2011, né, se passaram aí 12, 13 anos. Como é que foi essa história? Qual que foi o que o estúdio fazia? Qual foi a história que ela foi evoluindo até chegar em ser uma produtora de desenho animado? Então, a gente fez vários livros infantis, né? Nós temos uma parceria de longa data com a editora Todo Livro, que tem vários selos, né? Eco, Brasil Leitura, SBN, com a Cristina Marques, que tem o Instituto Evoluir, que tem projetos incríveis que vão para as escolas, como Troque Lixo por Livro, Os Segredos. A gente ama todos os projetos que ela trabalha aqui na nossa região. Aliás, permita-me registrar, a Cristina faz aniversário junto comigo, inclusive. Olha só. Também já esteve conosco em outra entrevista, um abraço especial. Outro talento que às vezes pouco aparece, né? Mas muito talentosa. A Cristina é fantástica também, né? Muito legal. E a gente trabalha também com parques temáticos. A gente fez assim mapa do Beto Carreiro, trabalhamos com o bondinho do Unipraias, fizemos o mapa do bondinho do Pão de Açúcar. Sempre focado em desenho. Sempre, sempre. Nós hoje também temos uma área da nossa empresa que trabalha com construção de universos e personagens. Né? Porque muitas pessoas nos procuram empreendimentos, empresas, assim, a gente precisa de um mascote. Então, a gente desconstrói essa questão de, gente, não é mascote. A gente precisa fazer o engajamento acontecer com o seu público, né? E a gente precisa construir uma história. Né? Nós tivemos várias palestras, inclusive tem um projeto nosso que passou por uma consultoria com o Jeff Gomes, e o Jeff Gomes é o cara que é produtor transmídia do Avatar, Piratas do Caribe, e ele fala que o que une duas pessoas, né, em dois pontos diferentes, é uma boa história. E isso tem muito, porque o personagem ele não pode ser só uma casca, ele tem que ter uma profundidade, ele tem que estar situado num universo, ele tem que ter todo esse movimento para ele poder se conectar com essa pessoa. Então, a gente foi, ao longo dos anos, estudando isso, entendendo quais são os layers, né? Porque ele sempre dizia para a gente, olha, não pode estar nada on the nose, né? Muito na cara, assim, porque as pessoas têm que ir descobrindo esses personagens ao passo que eles vão se envolvendo com essas histórias e vendo que ele é muito mais profundo do que aquilo que está ali. Então, a gente entra nos empreendimentos, a gente trabalhou muito com resorts também. A gente tem uma história muito legal com os resorts da Viva, que é o Rio Quente, Costa do Sauípe. E é isso, a gente vai entrando, conhecendo essas turminhas, construindo essas histórias narrativas e ajudando esses empreendimentos a entenderem que isso não é um desenvolvimento de uma semana ou de um ano.
né? E o empresário não precisa fazer um investimento assim, tipo de uma sacada, né? Vamos lá, vamos fazer isso numa tacada só, Sim. vamos fazer isso acontecer em um ano, não, né? Como Hot Wheels, né? Nasceu lá dos brinquedos e teve todo um projeto também transmídia e veio para as histórias, veio para a televisão. Você vai fazendo isso acontecer por camadas, por investimentos ao longo de 4, 5, 6 anos, para poder isso ter uma longa história com a criança, né? E criar memórias afetivas. A gente estava mesmo né, antes de começar a entrevista falando sobre memórias afetivas, porque isso é muito importante, isso fica para sempre. Isso registra, né, na gente, o pai, o avô, depois vai ter uma conexão com o neto, vai no cinema e vai lembrar, meu Deus, passei por isso, consegui construir um laço com o meu neto através desse personagem, ou através de uma história que necessariamente não é o mesmo personagem, mas olha como isso linka. Verdade. Né? Então, isso é bem importante. E pegando esse gancho, até o Mazinho falou, acho que foi nos bastidores do filme do Mario, né? E eu tive no shopping ontem, na hora do lançamento, e o que tinha de pessoas vestidas de Mario, pessoas adultas com a criança, criando essas memórias, ou seja, do pai passando para o filho, até me chamou a atenção, muita gente mesmo, até com roupas escrito do Mario, com uniforme. Então mostra como isso vai passando mesmo e como marca as gerações, né? Uhum. E transmite. E aí, em 2011, com a mudança da lei, como é que surgiu a ideia do desenho? Da onde é que veio o bode? Nossa, é isso não foi tão rápido, gente. Na verdade, um pouquinho antes, a gente teve uma história aí com o Beto Carreiro também, porque o Beto é outro empreendedor aqui da região, né? E a gente, assim, por um tempo foi namorando com ele, porque a gente fez parte de várias histórias de brinquedos lá do parque também, porque o Belli fazia... trazia dos arquitetos alguma coisa mais artística, né, para ele poder fazer algumas vendas lá que ele precisava para alguns patrocinadores. Ele traduzia algumas coisas em forma de arte, enfim. E aí a gente foi conversando com ele sobre a questão de fazer animação, e lá em 2008 a gente entregou para ele vários episódios animados da Turma do Betinho, que a gente ainda fez quadro a quadro, né? Fez mesa de luz, gente, fez todo aquele desenho, né? Treinou uma equipe e tudo mais antes da lei acontecer. Ele fez todo um investimento específico, e a gente até tem uma memória com ele, assim, que fomos entregar um quadro assinado por toda a equipe, tudo, né? Quando a gente entregou esse material, porque ele morreu, né? Ele faleceu logo depois, e ele registrou para a gente, assim, nessa entrega, assim, olha, Spielberg que se cuide, ele falou para a gente, né? Assim, porque a Bela Studio vem aí, talento brasileiro construindo história. Então a gente tem um carinho muito grande que ele foi, sabe assim, o primeiro empresário, né? O primeiro que a gente oportunizou a gente a ter um aprendizado incrível, né, contando as histórias do Betinho, entendendo como que fazia a animação, como a parte técnica, né, como é que a gente quebra o personagem, como a gente ganha velocidade fazendo no papel. A gente teve... Nossa, foram 21 episódios que a gente fez, né, com durações aí de 5 e de 10 minutos. Se vocês quiserem conhecer, gente, convido vocês a acessarem aí a internet que eles disponibilizaram. Pelo canal aí do parque, mas acabou não indo para a TV, porque ele faleceu logo em seguida. Né? Era para TV? A ideia deles era TV? Era para TV, E aí ele faleceu, e aí, enfim, a gente não sabe como ficaram as negociações, né, em seguida. Sim. Ali, mas para a gente foi uma escola incrível, incrível, incrível mesmo. E depois disso é que teve todo esse movimento. No Brasil, criou-se um programa que chama Anima TV, que foi patrocinado na época pelo Ministério da Cultura, e eles passaram por várias capitais brasileiras ensinando produtores a como construir bíblias de animação, como fazer projetos. E aí a gente foi entendendo um pouco mais desse universo, né? E teve um concurso para escolherem algumas produções para fazer um piloto, e depois dessas produções, 2 foram votadas para fazer uma série de 3 episódios para ir para a TV Brasil, para a TV Cultura. E nesse concurso ganhou Carrapatos e Catapultas, que era da Zoom Elefante de Curitiba, e o Tromba Trem, de um pessoal do Rio de Janeiro. E a gente produziu, a gente animou o
Carrapatos e Catapulta, para o Almi Correia, que foi de Curitiba. E isso foi para a TV, foi depois para esses canais brasileiros e internacionalmente foi para a Cartoon Network. Então, foi um aprendizado para a gente muito legal e a gente pôde acompanhar todo esse movimento desse nascedouro, né, de séries no Brasil, de como é que se constrói e formata bíblias, de como é que funciona. E, nessa época também, houve uma programação específica, um investimento da Apex, que é da Agência de Exportação Brasileira, que eles começaram a fazer com que empresas brasileiras fossem, através do Brazilian TV Producers, para eventos internacionais, para participar desses eventos, para poder levar essas ideias e poder fazer pitchings internacionais, né? Participar de palestras, entender mais desse mercado. E a gente começou a participar desses eventos, entendendo, fazendo testes, né? Peraí, a minha ideia é essa, como é que funciona? E aí a gente começou a entender o que era um currículo de uma série, como é que se formatava uma Bíblia, porque, gente, cadê a internet, né? Lembra da internet que a gente entrava e fazia aqueles barulhos assim? Tinha todo esse processo, porque a gente pegou toda essa, né, esse chegar de internet e tudo mais. Então, teve todo... E não tinham esses materiais tão fáceis, né? Hoje a gente consegue muitas coisas. Como é que você faz um pitching? Que materiais são esses que você leva? Você consegue mais informação, mas naquele tempo não. Né? Então, 2009, 2010, 2011, que foram os nossos anos de estudo e realmente de mergulho, né, desse mercado internacional, era muito garimpagem. Assim. A gente foi para esses mercados, procurava coisa, entendia as produções e voltava para casa para fazer, né? Para entender, assim, puxa, vou testar esse conceito. Aí ia para os mercados, não deu certo, não está forte o suficiente, vamos testar de novo, até a gente chegar no Boris e Rufus, que estava... Né, junto com eles, a gente levou outros. Nós tínhamos, na época, 5 projetos bem desenvolvidos, todos assim bem organizadinhos, assim, que tinha uma Bíblia bem feita, um material bem... Porque, quando a gente fala em Bíblia, a gente fala de... Porque as pessoas acham assim, eu tenho uma ideia tomando banho, escrevo lá umas linhas e tá pronto, já vou... Aquele negócio vai embora. Não é, gente. A gente tem que fazer um desenvolvimento daquele universo, todas as regras daquele universo, né? Por exemplo, quando a gente fala de Bob Esponja, todo mundo conhece o Bob Esponja, né? Tá. Vamos entender como é que funciona o Bob Esponja. Onde é que ele mora? Embaixo d'água. Ele cozinha embaixo d'água. Vocês já pararam para pensar? E ele é uma esponja, inclusive. E ele acende fogo, ele liga, ele tá no fogão, ele faz lá no seu sirigueixo, ele tem... Como isso? Né? Quais são as regras desse universo? Né? E quando tem a Sally, a Esquilinho vai visitar ele, o Patrick, lá, né? Ela pula lá no mar, vai visitá-los lá embaixo, né? Onde eles moram. Ela desce de escafandro. Isso. Mas qual é a lógica? Se ele está assando lá, se ele está cozinhando com fogo, como é que ela desce de escafandro? Peraí. Tudo isso tem lógica porque está descrito na Bíblia desse universo e existe uma lógica dentro daquele universo. Então, quando o Bob Esponja sai dali e vai para a Terra, ele precisa de algo para ajudar a ele respirar na Terra e para as pessoas entenderem que ele está fora do ambiente dele natural. Quando a Sally, que é uma esquilinho, vai lá para o fundo do mar, também precisam as pessoas enxergarem que ela está fora do ambiente natural dela. Mas ele está lá cozinhando e tal. Peraí, isso é normal? Porque tem lógica e tem sentido dentro do universo onde ele está interagindo. Mas isso está descrito em algum documento. Por quê? Nessa temporada, nós temos 26, 52 episódios e nós temos um time de roteiristas. Na próxima temporada, muda roteiristas. Ou vou criar um filme, ou vou criar uma peça de teatro, ou livros, ou qualquer outra coisa.
precisa ter um documento específico que vai nortear essas pessoas que vão criar. E esse documento, né, popularmente no nosso mercado se chama Bíblia. Então, a gente precisa desenvolver isso, onde tem o perfil dos personagens, tem todo esse universo, todas essas regras, tudo que pode, tudo que não pode. Né? A gente costuma colocar alguns desenhos, mas é muito texto, ele é bem... Né? Então, uma Bíblia de vendas, vai lá, a gente, bem basicamente falando, uma Bíblia de vendas ela vai ter aí umas 10 páginas, né? Vai ter bastante ilustrações, vai ter umas 5 sinopses para o executivo poder ver como é que uma história funciona. Então, tem começo, meio e fim numa sinopse pequenininha, mais uma Bíblia mais robusta, que vai entrar para uma sala de roteiros, ela vai ter aí uns 60, 70 páginas com muito texto, muito desenvolvimento, muito trabalho aí que a gente põe no papel. Né? É fantástico. A gente admira só cada colocação que você vai fazendo, você vai viajando aqui, vai indo longe, porque a complexidade vai ficando cada vez mais clara, assim, todo um trabalho, o profissionalismo que tem que ter. E aí eu queria primeiro entender Boris e Rufus. Esses nomes, a origem, como é que se cria? Porque isso é igual banda. É o vocalista que o pessoal mais conhece, tem todo o pessoal atrás da banda, fantástico, mas o vocalista é que as pessoas prestam atenção. Boris e Rufus, de onde vêm esses nomes? Então, a gente teve um pitching, teve um programa um tempo atrás que chama Catarina Criativa, que foi um movimento que aconteceu lá em Florianópolis, que trouxe criadores para conversar com produtores. E a gente recebeu pitchings, que são apresentações de ideias e mini-bíblias de vários criadores que são pessoa física. Né? Porque sempre atrás de uma ideia tem que ter uma pessoa física, para depois isso ser... Né? A cadeia de direitos a gente tem que ir organizando e está tudo certinho. Né? Então, depois isso se torna direito patrimonial e tem todos os registros específicos. Então, nós tivemos uma apresentação do Felipe Carnin e da Elisa Bach, que são os criadores de Boris e Rufus. Eles estavam recém saindo da faculdade, né? Os dois fizeram UFSC e UDESC, e eles apresentaram para a gente essa ideia, trouxeram isso. Na época, eles queriam atualizar a briga entre gato e cachorro. Tem um furão aí no meio que pensava que era um cachorro, então ele estava na casa do Boris, e aí eles queriam fazer videozinhos para concorrer com o gato da vizinha, e tinha todo um universo construído para estar trabalhando na internet essa interação, porque eles não podiam, os humanos não sabem que esses animais são inteligentes. Aliás, nunca a gente sabe que os animais são tão inteligentes, né? E que existe todo o universo ali embaixo, enfim. A gente gostou muito da ideia inicial, gostou assim dessa proposta que eles estavam trazendo, mas a gente achava que precisava de mais desenvolvimento. Aí a gente trouxe a Elisa e trouxe o Felipe para trabalhar com a gente. E a gente desenvolveu isso mais, trouxe o nosso, né, todo o nosso conhecimento desses anos de estrada, e a gente fez uma expansão desse universo. A gente mergulhou mais nesse universo, atualizou isso, porque, no fundo, é uma série sobre amizade. E como que isso funciona nessa diversidade da gente ter um cachorro, um gato, um furão que pensa que é um cachorro, e todo esse universo escondido dos seres humanos. Então, a gente tem uma sociedade secreta do ovo frito, que não aparece em lugar nenhum, mas que cuida muito da Interpetnet. Porque você imagina, tudo isso acontece sem os humanos saberem, mas de vez em quando aparece um gato falando, um cachorro falando, e aí eles têm que esconder esses vídeos. Eles, no fundo, eles que controlam as nossas redes sociais, para a gente não saber que eles estão lá escondidinhos e fazendo todo esse universo funcionar. Né? Então, a gente trouxe roteiristas experientes também, que já tinham nome em séries internacionais. A gente montou uma sala de roteiros e a gente fez o desenvolvimento e aprofundamento dessa Bíblia para poder fazer essa série, esse universo, um universo mais expandido. Né? A Elisa, que ilustra, a gente trouxe para trabalhar com os nossos ilustradores, e a gente, para ela entender de todos os pacotes de arte, todo o material que ela precisava entregar. O Felipe também, para trabalhar com esses roteiristas e se desenvolver mais. E, a partir daí, a gente foi para o mercado para fazer pitching, até a gente chegar nesse contrato com a Disney, que disse, olha, queremos ser a primeira janela de Boris e Rufus. Caraca, então, isso foi só o primeiro passo de muitos, né? Mas e esse momento? Acho que essa é a grande questão mesmo, a virada de chave, de fato, né? Onde vocês realmente assinam com a Disney.
Conta um pouquinho para nós, esses bastidores, como é que isso acontece, o momento, enfim. Então, É a assim, coroação de que está no caminho mais do que certo, né? ai, gente, isso é porque é toda uma caminhada, porque a gente vai construindo relacionamentos, né? Ao longo de anos. A gente testa uma ideia, não deu certo. Vai para outra, não deu certo de novo. Vai para outra, ela cai por algum motivo. E aí, quando eu estava com esses 5 projetos que eu me senti muito segura, eu digo, agora eu tenho um material muito consistente, né? Então, na época, eu já estava com um relacionamento muito legal. Eu liguei para essa executiva e disse, olha, onde você está? Porque eu preciso de um pouquinho... Nos pitchings internacionais, a gente tem 10, 15 minutos para falar. Você consegue falar de um projeto só. Não consegue falar mais do que isso. E aí você manda e-mail, você entra em plataformas, você acaba entrando numa lista, concorrendo com um monte de gente do mundo todo, enfim, né? Então, eu entrei em contato com essa executiva e disse, olha, você tem como me conceder uma hora? Onde é que você está no mundo? Eu vou te achar, eu vou. Pode fazer essa gentileza da gente conversar, assim, né? Eu vou. Ela disse, estou em Buenos Aires, posso te receber daqui a 2 semanas, você vem? Eu disse, eu vou. Eu vou, estou indo aí, e eu tenho medo de avião, gente, não vou contar isso muito alto, mas assim, já não dormi, né? Não do nervoso de falar com ela, mas assim, só de pensar que eu tinha que entrar no avião. Mas, enfim, então, assim, me organizei para fazer esse material, preparei direitinho, fiz o pitching desses projetos, tudo. Ela gostou de 2. De 2 que estavam assim, ela disse, olha, esses 2 têm carinha de Disney, consigo encaixar porque a gente tem os 3 canais, tem Disney XD, Disney Channel e Disney Junior, né? Esses 3 aqui têm carinha de Disney, a gente consegue falar porque a gente vende uma ideia num papel. E aí tem outras coisas que você tem que amarrar depois, você tem que entregar aquilo que é a expectativa que você criou na expectativa, né? Porque você traz para esse pitching, ó, isso aqui eu vou entregar deste jeito. Então, você coloca para a pessoa qual é o nível da animação que você vai entregar. Então, você cria uma expectativa que depois você tem que cumprir, né? Então, aí ela já me perguntou, em quanto tempo você entrega? Eu digo, eu preciso de 2 anos para fazer 26 episódios. E ela disse, então tá, coloca um contrato na sua mão, mas você escolhe qual é a série, qual que você acha que você vira mais rápido para montar o orçamento. Eu disse, não, pera, eu quero assinar as 2. Como assim? Você vai me fazer escolher uma só, né? Não, vocês são produtora iniciante, vai ser o primeiro trabalho que vão estar trabalhando, né? Vão estar virando aqui com a gente. Eu quero ver se vocês vão entregar no prazo que você está falando para mim, na qualidade que a gente está esperando. Vamos entender isso. Então, não, qual dos 2 projetos? Você consegue, né, montar o orçamento, tudo? Porque, gente, assim, ó, um orçamento desse, na época, a gente estava falando de uma entrada de 3,5 milhões. Naquele momento que ela disse para mim, vamos fechar, a gente não tinha 3,5 milhões, né? E aí eles colocam um contrato na sua mão, você assina e você diz assim, vou entregar na data tal. Cadê o dinheiro? Cadê esse, né? Você assina, você vai dizer que você vai assinar, vai entregar e você tem que fazer aquilo acontecer naquele tempo, né? A gente já tinha feito uma movimentação com o BNDES, a gente já estava em processo de cadastramento da empresa para empréstimos, já estava porque a gente já tinha esses projetos muito bem formatados, então a gente já estava andando com alguns outros passos, porque a gente sabia que alguma coisa ia acontecer, a gente já estava maduro para aquilo, né? Mas assim, qual é o tempo? A gente não consegue nunca dizer, né? E a partir do momento que você assina um contrato, você assume que naquele tempo você vai entregar, né? Então, nossa, voltei para o Brasil com aquele negócio assim, e agora? O que a gente vai fazer? E você assinou ali? Não, ela ia mandar o contrato para mim, né? Porque esse contrato... É americana? Ela era... O hub para a América Latina ficava na Argentina, para séries, né? E aí, só que o contrato vem dos Estados Unidos. Você imagina como foi receber o contrato aqui no Brasil com Burbank, na Califórnia, né? Vem todo bonitinho, assim, aí você olha aquilo, sabe aquele imaginário que a gente fala, né? Aquele sonho, assim, você, nossa, porque o Disney pra gente é aquele sonho mesmo, né? Puxa vida, que legal. E eles compraram da gente uma janela de exibição. Eles não eram nossos coprodutores ou compraram os direitos ou não. Eles ofereceram pra gente uma janela de exibição por 3 anos para a América Latina. Então, a gente tinha que entregar em 2 línguas diferentes,
né, fazer essa produção, entregar em 2 línguas diferentes para os canais da Disney da América Latina. E a gente entendia ali que a gente teria um selo Disney, né? Assim, puxa, olha, primeiro canal que acreditou nesse projeto, que fez uma pré-compra, foi a Disney. Então, isso nos ajudaria a vender isso para o mundo todo, porque você vai para um evento internacional, claro, você diz, isso é muito legal, né? Então, aí chegou depois esse contrato, a gente ficou passeando, meu Deus, porque isso representava assim, menos de 10% do que a gente precisava levantar para fechar a série, para a gente poder ter o dinheiro, né? Então, aí a gente, né, eu pensei, nossa, vamos inscrever em lei de incentivo, enquanto a gente está no BNDES, nós não conseguimos captar em Santa Catarina. Todo lugar que eu chegava aqui, que eu apresentava, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, você tem um contrato com a Disney? É? Ah, é. Ninguém acreditava, gente. Aí eles queriam que eu mandasse uma cópia do contrato. E a gente tem um monte de... termo de sigilo, você não pode, né? Imagina. Eu não podia nem falar para nenhum repórter, para ninguém que a gente tinha o nome da série, que a gente... Nada. Aí eu voltei, né, para essa executiva da Disney e disse, escuta, tem alguma possibilidade de você me permitir fazer... Eu preciso fazer um clipping, eu preciso chegar nessas empresas dizendo assim, saiu no jornal, você está vendo? O Belly Studio realmente assinou com a Disney para as pessoas acreditarem, para eu poder ter uma chance de captar uma parte desse dinheiro por lei de incentivo. Então, você me permite falar isso, né, na imprensa? Eu preciso pedir para os Estados Unidos. Cara, nesse tempo de pedir para os Estados Unidos, a gente perdeu o ano de captação, né? Porque daí vai o texto, aí a prova, daí tem que, né, você escreve em inglês, daí volta, daí traduz, aí não sei o quê, daí começa a fazer toda essa assessoria de imprensa no Brasil, demorou demais, né? A gente perdeu o ano de captação e começamos a fazer. Eu sei que a gente fez amizade com o gerente da ViaCred, com o gerente do Banco do Brasil, com o gerente do Itaú. A gente entrava nos lugares, até eles brincavam com a gente. Lá vem a mulher da Disney. Eu ria, né? Porque assim, opa, seria legal, né? Mas porque a gente precisou negociar para poder ter um dinheiro na frente. Porque, gente, era uma equipe de mais ou menos umas 30 pessoas. Né? E, na época, tinha o cartão do BNDES, por exemplo, para a gente fazer voz. Mas, voz você consegue negociar 30 dias. Você não consegue negociar por 5 anos. Né? E aí a gente fez toda uma negociação com o BNDES e disse, puxa, põe aí no seu rol de cartão do BNDES, que a gente pode pagar para parcelar em 60 meses, o áudio. Porque isso vai dar uma ajuda grande para a gente, que a gente não... Né, puxa, é essa grana que a gente não precisa pagar de 30 em 30 dias, porque a gente precisa fazer storyboard animatic, a gente precisa do áudio na frente, para o lip sync. Porque, senão, a gente não consegue liberar essa parte antes. E aí ela disse, eu até consigo aprovar esse serviço, mas você precisa fazer uma pesquisa no Brasil e cadastrar fornecedores. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Tem que ter uma tabela. Eu disse, não existe tabela. Porque uma coisa é você contratar o Lima da esquina, outra coisa é você contratar o Lima Duarte. São duas... Sabe assim, como é que eu vou fazer uma tabela de áudio? Ela, não sei, nós vamos ter que chegar... Aí a gente montou uma força-tarefa, a gente organizou isso, conseguimos passar no BNDES, o bendito do cadastrada aí os estúdios de áudio, a gente fez uma revolução no Brasil, tudo para poder ter isso financiado pelo cartão, enquanto a gente não conseguia ter, né, a empresa cadastrada para participar do Procult, enquanto isso corria e a gente fazia as outras defesas para... Porque tem pitching, tem defesa da empresa, porque você tem que ter um plano de negócios para conseguir fazer esse financiamento, né? Então, foi uma saga, gente. Olha, foi uma coisa doida. Esse projeto já era o Boris Rufo sendo trabalhado. Foi o que foi escolhido lá atrás na conversa. É porque quando a gente passa no BNDES, você não pode ter um projeto só. Você tem que ter um rol de projeto e tem que apresentar um plano de negócios para a sua empresa para 5 anos. Uhum. Então, a gente já tinha começado o processo no BNDES, mas demora uns 2 anos até você aprovar cada uma das etapas, passar. O BNDES veio nos visitar umas 2 vezes, chamou o contador, conversou com nossa equipe de funcionários, quis entender se estava todo mundo registrado direitinho, como é que funcionava todo o processo, tudo. Aí, depois, numa outra vez, veio outra equipe
né? Veio o advogado do BNDES, veio, sabe? Para entender se a gente estava tudo certo mesmo, você sabe? os 2 anos de prazo, acertados inicialmente lá com a Disney, como é que ficou? Nossa, que pena que eles não aceitavam no banco os meus tênis como garantia. Mas a gente trouxe um sócio investidor para a empresa, que é o Cássio. Ele entrou, bancou, ajudou a gente, porque sem isso a gente não ia conseguir avançar. Porque quando a gente estava entregando o 13º episódio, é que a gente conseguiu liberar os dinheiros de empréstimo e a coisa conseguiu andar. E a gente, assim, como a gente é uma empresa muito pequena, a gente não conseguia andar. Gente, nós estamos falando de não ter força mesmo nem para trazer os empréstimos pequenos que a gente tinha possibilidade dentro de uma cooperativa de crédito, dentro de um Banco do Brasil, né, Itaú e tudo mais, mas não tinha como, naquela época, a gente fazer essa movimentação que a gente precisava, né? Então, foi muito maluco isso. Isso é que ano daí? Quando começa, de fato, a ser exibido na Disney? Foi em Disney? 2016 e entrou em 2018. 2018. Né? Então, você tem todo um investimento antes para, na verdade, começar a vender, a ter o produto pronto depois de 2 anos, né? Aí, depois de 2 anos, a gente vendeu para a Disney da Rússia, entrou numa plataforma de streaming na China, entrou... Só que aí começam as negociações, assim, vai entrar por revenue share, ou seja, por cliques que as pessoas vão dando. Então, assim, vai entrando esse retorno de pingadinho. Você não consegue pegar assim, eu vendi aqui, deu 40 mil, deu 50 mil, e pagando essas coisas. É um processo, né? Vou passar por estilo, mas para as pessoas terem ideia do tamanho atual, onde é que ele é exibido hoje, onde é que está chegando, enfim, como é que está essa situação? A gente está em 7 países... Não, desculpa, em 7 línguas diferentes e estamos em 100 países. Caraca. Tudo pelo grupo Disney? Não, várias, aí já está em várias plataformas, né? A gente já está nos Estados Unidos, no Canadá, através da Amazon Prime, a gente... Na China, não sei falar o nome do negocinho, não. Está em mandarim, tá em vários lugares e está começando a chegar esses relatórios, esses processos. Continuamos pagando os empréstimos lindos e maravilhosos que continuam chegando, né? Mas agora, com Boris e Rufus, a gente está nesse processo de começar a gerar licenciamento. Ainda é aquela coisa de... Muitas empresas chegam para a gente e dizem, olha, vocês estão no radar, quando vocês ficarem famosos, a gente volta a conversar. Porque é muito mais fácil para eles, eu entendo esse posicionamento deles, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando de trazer essa provocação, porque, assim, se eles não abrirem uma oportunidade para um novo e apostarem junto de vez em quando num novo, a gente nunca vai ter uma chance de ter alguma coisa nova explodindo e eles embarcando junto antes dela acontecer, né? Porque para eles é muito mais legal apostar no Minions, apostar em alguém que venha com um marketing muito forte, internacional, porque é alguma coisa muito garantida, né? Do que apostar numa marca nacional, que está com todas essas dificuldades. Porque, assim, a gente tem uma dificuldade já tão grande de fazer o dinheiro da produção chegar e fazer isso virar, que os nossos dinheiros de marketing eles são mais difíceis da gente ter sabe, assim, vamos investir 2 milhões, 3 milhões. Né? Para a Disney é muito fácil para eles. Porque eles têm os próprios parques que ajudam a alavancar. Eles têm todo um ecossistema que é diferente. Né? A gente está numa ponta que é só de produção do meio audiovisual. A gente não tem esse ecossistema. E a gente está com 1, 2, 3 conteúdos e está engatinhando ainda. Então, a gente realmente precisa de empresas que vão entrar junto num modelo de negócio diferenciado. Sem dúvida. Para isso começar a andar. O pessoal que está nos assistindo, em que canais que estão no Brasil para ter acesso? Pelo YouTube, consegue, né, alguns episódios. A gente está no Futura, está no Cultura, no SBT Play. Tem plataformas de streaming. Gente, tem um monte de plataformas de streaming novas chegando aí, né? Tem Box Kids, tem o canal Prime. Zumu também. Oi? No Brasil está no Amazon Prime também. No Amazon Prime também, sim. É isso aí. Legal. Eu vou entrar nas perguntas da audiência para a gente seguir aqui o nosso roteiro. Chegaram algumas, a gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram, chegaram algumas que eu vou fazer aqui para você. O Rodrigo pergunta assim,
Como foi o sentimento no lançamento de Boris e Rufus? Nossa, gente, isso é uma coisa assim que... Nossa, deixa eu resgatar as palavras, né? Porque é uma coisa tão incrível, porque toda vez é como nascendo um filho mesmo, independente de qual é a parte do projeto que a gente está fazendo, né? Nunca a gente faz uma animação sozinha. Sempre é um monte de gente que se envolve em algum pedacinho do projeto, né? Mas é alguma coisa mágica, porque normalmente as pessoas vão assistir um filme, assistir uma animação e assistem a história e vão embora. A gente fica lá vendo os créditos. A gente fica esperando e os créditos às vezes passam tão pequenininhos, principalmente como é que fala, nas TVs, nas plataformas de streaming e tudo mais. Às vezes eles reduzem os créditos num cantinho para começar a puxar o próximo episódio, uma outra atração, tudo a gente fica lá, bota o óculos, aperta o olho para a gente assistir tudo, para ter emoção de dar uma olhadinha ali, de saber que, sabe? E olha um monte de gente que faz parte, né? É uma realização incrível, é muito legal de estar junto nesses momentos. Legal. Eu comecei a assistir os créditos quando eu comecei a me interessar por dublagem e eu queria saber quem era o dono da voz, que eu já tinha ouvido em algum outro filme e tudo mais, ali que eu comecei a ler os créditos assim com um pouco mais de atenção. Legal. A segunda pergunta veio do Cauã e ele perguntou assim, no momento de lazer, você assiste desenhos animados e qual o seu favorito? Gente, e é uma coisa... Um comentário extra, né? Eu tenho que desligar... Isso é uma coisa que a gente... brinca lá no estúdio, que a gente tem que desligar o racional para ficar prestando atenção em como foi construído certas coisas ou para não perder a magia daquela história, né? Agora vem um ponto de virada. Agora está na hora de acontecer tal coisa. Agora, sabe, não. Desliga tudo e presta atenção, relaxa e vê, sabe? Para a gente não se pegar analisando aquilo ali. É muito engraçado, né? Mas quando eu penso lá atrás, assim, naquelas memórias afetivas, né? Daquela coisa de infância, assim, eu gosto de lembrar, assim, com muito carinho de She-Ra, de He-Man, de Smurfs, de Caverna do Dragão. Aí, trazendo um pouquinho mais para o tempo... Ursinhos Gummy. Ursinhos Gummy, nossa! A gente conta a idade da gente, né? E aí, assim, quando a gente vai trazendo mais para cá... Agora com quem entende. Deixa eu lá, vamos... E eu vi muito desenho também com os meus filhos, assim, porque a gente acaba parando para ver com eles né? Peraí, o que eles estão assistindo? Tudo aí você começa a ver Backyardigans, aí começa a assistir Avatar, As Lendas de Korra. Nossa, gente, é muito legal. E as diferenças, inclusive, de como cada país conta a sua história, né? Porque a gente tem uma palavrinha que eu gosto de vez em quando de falar, até hoje está super em alta, principalmente hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ter um evento lá no Rio que chama Rio to See, que é to See, 2 Cs, né, de conteúdo e de criatividade, que tem a ver sobre produção audiovisual e venda e contato, né, com produtores e criadores de história, que está falando sobre soft power. Porque o que é soft power, gente? Soft power é a cultura que viaja nas histórias, né? Falando bem coloquialmente, é isso, né? A cultura que viaja nas histórias. Porque uma mesma história, com elementos iguais, contadas aqui, contadas no Japão, contada nos Estados Unidos, ela vai ser contada de um jeito diferente. Porque ela tem a ver com aquela cultura, aquele jeito como né, aquela pessoa foi criada, as experiências que ela trouxe, aquilo tudo que ela viveu, né? Fulano foi adotado. Como é que você vai contar isso à luz de uma pessoa que mora, né, nesses países? E isso é muito legal de ver, porque a gente vê como a gente é tão diferente, ao mesmo tempo, lá no fundo, alguns sentimentos são muito parecidos, né? Eu acho isso fantástico. Eu acho que essas histórias são incríveis. Perfeito. E para fechar, uma pergunta minha. Talvez quem está nos escutando apenas no Spotify talvez percebeu isso também e seja de dúvida aí. Você tem uma fluidez muito boa, fala muito bem e eu estou achando a tua voz familiar. Tu já fez algum trabalho de áudio só com a tua voz?
Não. Tinha essa mesma dúvida. A voz dela assim, me lembra alguém, eu não sei dizer quem, personagem, nada. Mas assim, você tem todo o talento, é nítido assim, você tem a caracterização, você tem as expressões, né? Tive que aprender, gente, porque assim, eu faço muito pitching, né? E assim, quando eu comecei aí, o primeiro pitching internacional que eu fiz, bom, já contei para vocês que eu tenho medo de avião, né? Então, vou contar essa historinha assim. Eu fui para a França. Na época, eu estava trabalhando um projeto que a gente foi testar essa história, né? Então, viajei. Olha, para chegar na França demorou 24 horas, porque assim, sai daqui, vai para São Paulo, troca. E tinha caído aquele avião. Vocês lembram daquele avião da Air France? Enfim. Então, assim, ao quadrado, eu estava com medo, né? Assim, não posso nem assim, né? Então, eu já sabia uns 3 meses antes que eu ia fazer essa viagem. Então, assim, eu passei 3 meses sem dormir. Simples assim. Então, assim, tive que fazer um trabalho mental muito grande. E aí, quando eu vou para esses pitchings, eu fico... Tá, ok, esse pitching, né, neste evento, ele vai ter... É um speed pitching. Então, ele tem 10 minutos. 10 minutos, eu vou ter 7 minutos para falar sobre o projeto, 3 minutos para sentar na cadeira, trocar cartãozinho e dizer: oi, sou de Blumenau, Bela Estúdio, e, puf, engata no projeto. E eu quero, pelo menos, olhar para a pessoa e ela dizer gostei, não gostei, ou para tentar, né? E quando você fala com pessoas assim, norte-americanas, europeus, eles falam na lata, gostei, não gostei, como é que é o negócio, né? E a gente aprende a lidar com isso, porque é difícil, porque todo projeto é um filho, gente. Todo projeto você trabalha aquilo com o maior carinho, tudo. Então, receber um não é fácil. A gente tem que trabalhar esse sentimento e entender que a pessoa está falando aquilo não é pessoal. É porque ela está te dando um feedback por alguma experiência que ela teve, que aquilo vai funcionar ou não vai funcionar, ou não é o momento de fazer um negócio com aquilo. E aquele projeto em específico tinha a ver com alimentação, a gente tinha algumas coisas de obesidade, anorexia, que a gente queria trabalhar com crianças e tudo mais. E eu sabia que era um projeto bastante difícil, porque editorial de canal tem muito medo desse tipo de projeto, né? E a gente, na época, tinha feito uma pesquisa muito grande e descobriu que tinham crianças de 5, 6 anos internadas no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, com anorexia nervosa, provocadas por essa coisa desse padrão de beleza, desse controle muito grande já né, de pais, de mães, de sociedade como um todo, de que não pode ficar... Imagina, gente, 5, 6 anos que a criança tem um corpo feijãozinho, que é normal, de ser um pouco mais gordinho, sabe? Isso já destrói uma autoestima, é uma coisa enlouquecedora, assim. Então, era um projeto que, para a gente, era muito importante ouvir os feedbacks, né? Então, eu não dormi as 24 horas inteiras dessa viagem. Cheguei lá e o meu pitching era às 8h30 da manhã. E isso sem contar que era 6 horas para frente, né? Tem um fuso horário, tudo. Então, eu estava morrendo de medo de perder a hora. Então, botei... Né, levei alarme de tudo quanto é lugar e botei tudo. Então, eu acordei em cima da hora, tudo fui ligada, assim, tomei um monte de café. Cheguei lá para conversar. O pitching era com a vice-presidente da Discovery Kids Internacional, e depois, em seguida, eu ia falar com um cara que era de uma distribuidora espanhola. E tudo em inglês, né, gente? A gente não pode chegar lá e falar em português e tá tudo certinho. Então, sabe quando você, assim, engata a primeira, estuda, e você tem que falar aquilo. Então, eu treinei muito. E treinar de um jeito que você não fala flat, porque você tem que despertar alguma emoção, você tem que olhar para a pessoa. É quase uma peça de teatro. Porque você tem que deixar um tempo de respiro. Poxa, 7 minutos você falar de um projeto, contar uma mini história, né? E eu aprendi a fazer pitching com 3 imagens. Então, eu levava 3 imagens, né, para a pessoa olhar e acompanhar o que eu estava falando, né, e dar esses respirinhos, né, de entonação, para a pessoa entender, e o medo de falar o inglês, de pronunciar direitinho, de estar tudo certo. E aquela coisa do sem dormir, olha, é uma coisa muito louca, né? Então, eu cheguei lá e ela olhou, eu terminei o pitching, ela olhou para mim e disse assim: gostei desse projeto.
tá aqui meu cartão, o nome da pessoa é essa, você agenda com a minha secretária, vai para Miami, estou te esperando lá e nós vamos conversar. E eu fiquei assim, eu olhei para ela e pensei, eu acho que eu entendi errado. Eu acho que eu estou tão cansada que eu entendi. Como assim vai para Miami? Eu não entendi. Para Miami a minha sede é em Miami, você fica, né, pega, aqui está o projeto, o telefone, tudo. Ok. É uma coisa tão maluca, sabe? Mas você vê como isso é importante, esse estudo, o jeito de você falar, porque é uma peça de teatro você fazer isso. Então, eu fui aprendendo a fazer esse processo e eu acho que isso é muito importante nessa profissão, porque esse pitching é o momento de venda, né? Aí eu saí dali, fui falar com esse cara da distribuidora, ele chegou para mim e disse assim... eu falo português, eu falo, né, espanhol, português, eu entendo super bem, você pode falar em português, tá tranquilo. Eu olhei para ele e disse assim, desculpa, eu treinei tanto falar isso em inglês, eu tô com isso tanto, eu não consigo falar em português. Gente, pelo meu nervoso, por estar sem dormir. Aí eu falei para ele, fiz o pitch em tudo, ele olhou para mim e disse assim, não gostei. A gente tem um projeto um pouco parecido, mas eu acho que a alimentação, esse negócio, assim, não é uma coisa que é muito legal. Você tem outro projeto para apresentar? Eu disse, tenho. Tenho um outro projeto, já tirei da bolsa outro projeto para apresentar. Não achei legal também. Você tem um outro? Eu digo, bom, eu tenho um que fala sobre histórias de amor vinculada aos casais da Bíblia, depois pega casais da literatura. Não tem interesse, não. Muito obrigada. Eu, ok. Faz parte também, né? Mas eu acho que essa coisa dessa, né, do jeito de falar, tudo vai desse treino da gente ir. E esse de Miami fechou? Foi para frente? Mas que fim levou a história? Então, marquei com ela 2 semanas depois, né? Entrei em contato, tudo. Não mudou a executiva? E daí a executiva nova disse, a gente não tem mais interesse nesse tipo de editorial, porque... Cada executivo que entra quer imprimir, né, a sua experiência, a sua história. A gente não quer mais esse tipo de projeto. A gente está tendo um outro olhar agora e aí não embarcou. Mas faz parte também. A gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, né? Olha, dentro dessa área de vocês, e falando principalmente na questão do Brasil, é inegável falar de Maurício de Souza, né? A Verdade. Turma da Mônica é um percussor aí nessa área. É o que talvez para nós, principalmente... enquanto brasileiros, o primeiro personagem que talvez nos marcou, concorrendo com toda essa indústria internacional. Todos os gibis maravilhosos, né, que a gente cresce lendo muito. Até hoje está aí sendo difundido. Então, o que representa para vocês? Quando você está fazendo esses contatos lá fora, se é tocado nesse assunto, alguém lembra sobre isso? É brasileiro? Turma da Mônica. Como é que é esse conhecimento, tanto, primeiro, em referência a vocês, o que representa, e segundo, em relação ao mundo? Há uma identificação nesse sentido por serem brasileiros, a ligação com a própria Turma da Mônica? A gente encontra com eles lá fora o tempo todo, né? E a gente adora, assim, a gente sempre troca esses espaços, assim, com a própria Mônica, porque ela vai fazer pitching, porque eles têm... É a filha do Maurício, né? Isso, eles têm... Tem os filmes e estão aí também com a série, também virando. E o Rubens fez estudos. O TCC dele de faculdade foi sobre o Maurício de Souza. Depois, como fala, na pós também, que a gente fez pós de marketing, tudo. Então, a gente teve oportunidade de fazer todo um estudo com ele, ter esse acompanhamento que foi incrível. Eles são, para a gente, também, são os nossos Disney brasileiros, né? Exato. Foi todo... A parte de licenciamento deles, para mim, quando a gente estuda a indústria criativa e a gente vê todos os outros setores que são envolvidos na indústria criativa, que depende do teórico que a gente vê, são 16, 18, né? Biotecnologia, teatro, música, né? A gente vê o Maurício de Souza como exemplo. É incrível o trabalho que eles fazem e, com certeza, é muito inspiracional. Que bacana isso, né? Bacana porque... Mas é orgulho nosso, nacional, né? Eu acho que a gente tem que nos apegar a isso. É isso, se unir, né? Sim. Eu acho bacana as suas palavras por isso. Às vezes, poderia soar como, até com todo respeito, mas em tese uma certa concorrência em algum momento. Não, é uma referência. É uma referência, com certeza. Né? Até a gente fez um movimento aqui em Blumenau. A gente, um tempo atrás, fez o SC Criativa. E nós trouxemos o Rodrigo Paiva, que trabalha com essa área de licenciamento, o Bruno Ronda, que fez a Mônica Toys. Claro, no Carlos Gomes. Isso, nós estávamos lá, lembra, Edinho? Foi muito
Muito legal. Carlos Gomes, fomos ver a... Do SC Criativa. Do SC Criativa. Eles vieram contar sobre como a turma da Mônica faz toda essa movimentação, porque eles têm parque também, eles têm toda essa questão das propriedades intelectuais, né? As animações, todos os produtos de licenciamento. Então, aquele dia foi para trazer o lado negocial e esse lado de criação, né? O Rodrigo e o Bruno trouxeram esse equilíbrio para falar do mercado da indústria criativa, né? Isso. Porque é isso, né? Como é que a gente faz encaixar todas essas ideias legais, todas essas coisas que a gente tem assim desse lado do sonho e transforma isso em negócio? Exato. Como faz isso acontecer? Porque no final do mês a gente tem os boletos, vai chegando tudo isso, né? Então, como é que a gente transforma isso em negócio? Aline, para o nosso internauta ter um pouco de ideia, como é que é hoje a Belli Studio? Quantas pessoas fazem parte? Estão todos presencialmente em Blumenau? Vocês têm colaboradores pelo Brasil? Como é que é isso na prática? A gente tem mais ou menos umas 50 pessoas, né? A maioria está aqui em Blumenau. A gente tem poucas pessoas trabalhando home office, né? De fora, né? Tem grupos assim que a gente aciona só nos momentos específicos de projeto, como são os talentos de voz, o desenvolvimento de roteiros, tudo, porque a gente não tem uma demanda constante, né? Então, assim, precisamos escrever roteiros, ok. Quanto tempo vai demorar para desenvolver esse projeto? 6 meses. Então, aí a gente aciona esse grupo e trabalha com eles especificamente para aquele projeto durante aquele tempo. Então, é isso. Aí tem essa ligação por um determinado período. E no dia a dia, o que vocês têm realizado, assim, além da questão do Boris e Rufus, o que mais a empresa hoje se dedica a fazer? A gente presta muitos serviços para a área de animação também, para o mercado internacional. Hoje, o que a gente tem rodando? Assim, a gente está animando uma série que chama Rick e Morty, né? A gente está fazendo animação junto com a equipe do Canadá, do México. A gente está fazendo desenvolvimento de universo para um hotel do interior lá de São Paulo, que é um resort. Personagens também, coisas que têm aparecido assim que acaba sendo esse desenvolvimento de universo. Mesmo que a pessoa chegue e diga, vamos lá, quero a gente trabalha todo o desenvolvimento de perfil, coloca ele dentro de um universo que ele faz essas interações com esse público e dali vem a ilustração desse personagem, várias poses, a gente desenvolve um guide, aplicação em produtos, né? E a gente está sempre pensando em novos produtos, novos materiais para aquelas propriedades que já estão rodando, né? Nós temos Boris e Rufus, a gente tem Tuca, o Mestre Cuca, que estreou no finalzinho do ano passado no canal Futura e entrou na Amazon Prime também, entrou na Rede Cultura, na TV Cultura também. São 27 episódios, também todos produzidos aqui. E nós estamos produzindo agora a nossa primeira série, que é para criança bem pequenininha, que são crianças de idade pré-escolar, que chama Esquadrão do Mar Azul. Então, tem muita música, tem historinhas para aquelas crianças dessa idade específica que a gente fala sobre esse universo do mar, que a criança precisa conhecer para amar, para respeitar, para cuidar, né? Então, limpeza dos oceanos, a parte de descoberta, porque quando a gente começou a estudar sobre esse projeto, que quem nos desenvolveu é a Marcela Catunda, que esteve envolvida com Peixonauta, com Luna, ela criou Charlie, também um entrevistador de coisas, uma série super divertida que está na Discovery Kids. A gente começou a perceber que o ser humano conhece muito mais do que está fora da atmosfera terrestre, do que se passa lá no Sol, em Marte, na Lua, do que está nas profundezas dos nossos oceanos, né? Então, quando a gente começou a trabalhar no desenvolvimento desse projeto, foi criada a Ilha do Mar Azul, onde se encontram 7 oceanos, todos os biomas e todos os bichinhos que existem no nosso planeta, eles interagem ali. Então, a gente pode falar um pouco dos cuidados que a gente precisa ter com o mar, de coisas, né,
de bioluminescência. Sabe aquelas coisas de curiosidade que vem? Sim. Tudo? Então, as crianças podem conhecer coisas legais ali e, com isso, despertar essa coisa do cuidado, né? Então, a gente estudou as ODSs da ONU, a questão dos ESGs, que estão, né, que é muito o cuidado mesmo, os relatórios que essas empresas precisam emitir, né, anualmente aí para poder ter acesso a alguns recursos, enfim, está tudo ok, né? Então, a gente está bem sintonizado com isso, entendendo cada vez mais sobre como trabalhar nessa área. Fantástico. Minhas últimas 2 perguntas. O que vem pela frente? Tem alguma coisa aí preparada no forno? Tem alguma coisa que seja... Sempre, né? Sempre. A gente tem Qual que que é a ter ideia aí? sempre coisas novas. Assim, a gente está trabalhando na nossa primeira série adulta, né, que é baseada em quadrinhos lá de 1930, algo que aconteceu em São Paulo, que eu não posso contar ainda, mas a gente está assim, super mergulhado nessa pesquisa, nesse desenvolvimento de personagens, estudando, ilustrando várias coisas. Né? O conceito está bem legal, já está sólido. Quem está trabalhando com a gente também é o Enio Torresan, que para a gente é uma alegria. O Enio tem 16 anos de DreamWorks, é um brasileiro que mora, né, na Califórnia, e ele vem dando pitacos para a gente do projeto. Assim, é um projeto que parte do desenvolvimento foi financiado por um edital estadual da Fundação Cultural. E o Enio agora também está dirigindo um filme da Netflix e tem assim, um currículo muito legal, então ele nos provoca muito, né? Isso vai funcionar desse jeito? Como é que vocês estão vendo esse caminho? Como é que ele vai resolver esse mistério? Então, está muito, muito legal essa organização dessa estrutura para esse projeto novo. A gente também está trabalhando numa série mangá que chama Scarlet Cape. Essa eu posso contar só um pouquinho também, assim, mas também estamos nesse desenvolvimento, nesse material. O que a gente cuida é que cada uma das nossas séries elas não sejam concorrentes uma das outras, né? Que a gente possa estar desenvolvendo algo original para uma faixa etária um pouquinho diferente de cada uma das outras e que ela traga um posicionamento bacana para esse público que vai ser envolvido nessa série. Entendi. E minha última pergunta é, recentemente, ainda pegando o exemplo da Mônica, saiu da animação para entrar exatamente na indústria do cinema, na questão principalmente em termos de dramaturgia, dos personagens em si enquanto pessoas, enfim. Alguma coisa da Belle nesse sentido, pensando no futuro, algo, sei lá, pensando mais à frente, mesmo desde já, de sair da animação, de alguma forma também... de ir para o live action, você fala? Tornar isso aí de fato real? Ainda não. Ainda estamos muito focados nesse desenvolvimento ainda, né, 2D, flertando com 3D, com esses detalhes assim. A gente tem participado de live action de outras produtoras fazendo pedacinho de animação. Perfeito. Então, assim, tem uma história, por exemplo, tem uma série que está rodando aí, que tem Fafá de Belém, que tem Xuxa, que tem, né, que está indo, inclusive, para a Disney, que eles têm um pedacinho que é a animação. A gente está fazendo esse pedacinho de animação para ser encaixado nesses 2 episódios que precisa, enfim, né? Então, eles já procuram a gente senta junto com produtores, com diretores, e a gente pode ter liberdade criativa e tá desenvolvendo esses materiais. É bem legal. Já tem uma experiênciazinha pintando aí. Já, né? Muito bom. Para fechar, eu queria só perguntar de novo dos licenciados, que você comentou ali 2 vezes. Hoje o Boris está licenciado em algum tipo de produto? Está se licenciando? Como é que está isso? A gente tem relógios com a Herweg, tem kitzinhos de escova de dente, fio dental com o pessoal da Oral Gift. Tem coisinhas que estão surgindo aí, né? Tem os amigurumis com a Círculo, que tem, né, uns kitzinhos que vêm com agulha de crochê. Tem um material muito lindo, eles desenvolvem a receita. Então, o Boris e o Rufus em amigurumis. Tem várias coisas que estão sendo negociadas ainda e estão nesse processo de elaboração dos produtos, que aí vai e volta para a gente poder aprovar, para em seguida a gente poder compartilhar. Porque é a consolidação, assim, né? Além de ser uma nova fonte de receita, sem dúvida, mas é uma consolidação porque o personagem começa a ser visto na rua, no dia a dia, né? Então, sim, é muito legal, né? O fato de você ter, né, aquela coisa de poder levar para casa, de ter o material, é muito legal. É a tua linda camiseta. Então, está na G-Geek, gente, online. Olha só, a gente tem canecas, tem camisetas, tem quadrinhos também. Legal.
Então, a gente vê aquela coisa, porque a gente está vendo na TV, está vendo... É empírico, né? Uma coisa assim que ainda está longe da gente. Quando a gente leva para casa, você leva um pedacinho daquele personagem, é muito legal. Show de bola, né? Mais um episódio aí concluído com sucesso. É uma história linda, belíssima. Quem acompanhou aqui viu, né, um talento local sendo... para o mundo, né? Falou em Disney, falou em Cartoon, falou em Amazon Prime, então, e está aqui, está dentro de casa, serve como exemplo para você que pensa em empreender, pensa em botar seu sonho na prática, está aqui um baita exemplo, foi um episódio sensacional. Agradecer muito a Aline aí por compartilhar conosco essa história, que eu tenho certeza que está só no começo, ainda vai muito longe, tenho certeza disso. Agradecer a você que está nos ouvindo, você que está nos escutando, você que está nos assistindo. É para você que a gente faz. E é pela Melhores Imóveis que está patrocinando nós. Então, agradecer ao Diego e ao Jason. Melhores Imóveis BNU, a sua imobiliária da região. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. É isso, Sheila? É isso aí. E pedir novamente que você passe lá no nosso Instagram e no Facebook, no Topo Podcast. Lá você pode interagir conosco, conversar lá pelo direct, mandar sugestão de convidados, enviar as perguntas para o convidado da semana. Nas quintas-feiras a gente abre a caixinha de perguntas. No YouTube, se você já está chegando ao final dessa entrevista, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Toda quarta-feira tem conteúdo novo por aqui. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. No Spotify também. Inclusive, participe das nossas enquetes por lá, que certamente é para promover ainda mais, para melhorar, ainda mais no Topo Podcast para você que nos acompanha. Muito obrigado mais uma vez. Estender meu agradecimento também à Aline. Muito obrigado. E a gente se vê aí no próximo episódio, né, Mazinho? É isso aí. Aline, até eu pegar uma palavra de Dedinho, ele falou belíssima, eu fiquei aqui rapidamente pensando, belíssima tem Beli no meio. É verdade. Né? Então, só desejar a vocês, que Deus abençoe e ilumine a você, ao Rubens, a toda a tua competente equipe, o orgulho que nós temos em sermos desta cidade, e temos uma empresa como a de vocês, que leva o entretenimento, leva as boas práticas, a educação, trabalhando com conceituações tão fortes, tão importantes para essa criançada. Recentemente aí passamos por uma tragédia aqui na nossa cidade que nos machuca. Eu sou professor, além de tudo, então isso vai machucar ainda por muito tempo, enquanto pai, enquanto educador. E eu acho que vocês são uma esperança muito importante, ou seja, um segmento que pouco se para pensar na indústria nacional, se está muito acostumado, de fato, com a internacionalização, e vocês foram corajosos, realmente mostrando que o talento vence, que o sonho não pode deixar de existir. Bom, o Rubens já há tantos anos aí ao teu lado carregando essa ideia adiante, e de fato eu só tenho a reverenciar a cada momento que eu tenho essa oportunidade de poder ter essa identificação com vocês, de talvez dizer em nome da cidade, se me permita isso, mas um agradecimento, né? Vocês levaram o nome de Blumenau, que é tão conhecido em tantas outras áreas, mas também no campo da animação. E muito nos orgulha ver aqui Boris e Rufus e tantas outras situações, as quais Betinho Carreiro, que eu também já tinha ciência dessa participação. É outro produto local, outro produto que está aqui da nossa região. Tantas pessoas, às vezes, fazem ironias com piadas, com situações. Quantas regiões queriam ter o Parque do Beto Carreiro aqui ao lado? O que era a Penha, com todo respeito, mas olha onde hoje ela é conhecida. Está aqui o maior parque da América Latina, exatamente aqui, vizinho ao nosso, que nós nos permitimos ir a um final de semana quando nós quisermos e voltarmos. Né? Quando não, nós não teríamos uma opção como essa. Quantas pessoas em outros países aqui ao redor para poder conhecer e reverenciar o parque. Então, com certeza, assim também é Boris e Rufus, assim serão tantas outras situações das quais vocês são, de fato, percursores e muito orgulho de ter aqui. Então, obrigado de coração estar conosco e, evidentemente, ter prestado tantas informações valiosas. Sucesso sempre a vocês. Obrigada mesmo por essa oportunidade, sempre estar aqui conversando da nossa cidade, né? Compartilhando um pouquinho dessa trajetória, porque as pessoas acham assim que a gente acorda já está com isso tudo pronto, né? E é difícil, né, gente? Mas a gente tem um carinho tão grande e acredita. Eu acho que, acima de tudo, é isso. A gente acredita que a gente pode fazer e a gente levanta todo dia entendendo que, vamos lá, vamos começar de novo, porque hoje é um novo dia. Como é que as pessoas fazem para conhecer um pouquinho mais da Beli Studios, o site, enfim, como é que faz para ter esse acesso? Então, belistudio.com.br, a gente tem Instagram também, de cada uma das marcas também a gente tem tanto Face e Instagram separados, né, para as pessoas irem conhecendo e compartilhando informações também. Tuca o Mestre Cuca, Esquadrão do Mar Azul e Boris e Rufus. Compartilha e acompanha com a gente. Obrigado. Obrigada também. Tá certo. Então, você também, obrigado de coração mais uma vez. Estejamos juntos sempre com episódios tão fantásticos, entrevistas maravilhosas.
cases do sucesso aqui da nossa região e que tanto nos orgulha. Estejamos juntos, estejamos no topo e com certeza estejamos de uma forma muito melhor. Vou agradecer mais uma vez, compartilhe, nos auxilie, curta, leve esse conteúdo de qualidade a quem puder, evidentemente, você puder alcançar, porque é desta forma que a gente faz uma sociedade melhor e, evidentemente, prestigia as pessoas que de fato fazem essa diferença. Obrigado a todos e até o próximo episódio com mais convidados, com certeza, muito especiais. Um grande abraço e até lá.